Oi pessoal, eu sou a Jaque e já que eu estou aqui, eu quero conversar hoje com vocês sobre plano de saúde. O que está acontecendo no mercado, como que as seguradoras estão reagindo aí pós-pandemia. E muitos clientes têm me ligado para falar, olha, o meu plano aumentou muito. O plano de saúde hoje, ele está na lista, ele é o top 1, é o primeiro sonho do brasileiro. Todo mundo quer ter um plano de saúde, mas ele também é o seguro mais caro, né? Então, para quem tem, tá difícil manter devido aos grandes reajustes. Então, a gente tem as seguradoras que praticamente todos os meses elas estão reajustando as suas tabelas. Por quê? A conta da pandemia foi alta, né? E agora realmente elas precisam repassar esse percentual do sinistro também para o segurado. Então não está dando para arcar com a conta sozinho. E você que não tem plano de saúde ainda, tem o sonho de ter, a gente tem algumas opções, né? Se você tem CNPJ, se você é MEI, você pode aderir sim ao plano. E normalmente quando a pessoa está aderindo a primeira vez, a gente até fala, olha, pega um plano mais básico, vai para a enfermaria, porque aí você vai conseguir pagar as parcelas e você vai ver o quão é importante ter um plano de saúde. E conforme as coisas forem melhorando, você muda o seu plano, você melhora o plano. Porque hoje as seguradoras, não existe nenhuma seguradora ruim. Você tem um plano mais básico e você tem o plano top, o premium, né? Aquele que vai cobrir os melhores hospitais. Aqui em São Paulo a gente tem os melhores hospitais, Sírio e Einstein, né? Então, às vezes o cliente fala, olha, eu quero tal hospital. Então, eu nunca mando só uma cotação, eu sempre envio a cotação do plano básico, do plano intermediário e do plano top, para que ele entenda o benefício de cada um. Então, vamos falar o que está acontecendo com o reajuste da sua fatura, para você que já tem plano de saúde. A maioria das seguradoras estão reajustando, como eu já falei, todo mês. Você tem duas opções, na verdade. Você pode migrar o seu plano para uma outra seguradora e a outra seguradora compra a carência. E a outra opção é você mudar a forma de contratação. Por exemplo, a maioria dos clientes, normalmente, eles não contratam o plano com coparticipação. E às vezes está ele... vamos supor, a esposa, o marido, o cunhado, e não usa muito o plano, né? Às vezes só a mulher que faz consultas mais rotineiras. Então você pode colocar coparticipação. O que é a coparticipação? É uma parcela, toda vez que você usar, você também vai contribuir. Por exemplo, com consultas, exames, você vai ter uma fatia do valor dessa consulta para você pagar também. Em contrapartida, a seguradora te cobra menos, o seu plano fica mais barato. Olha que legal. A outra forma que a gente indica muito, principalmente para médicos, é a contratação hospitalar. Então, nós temos o plano que dá direito só aos hospitais. Então, você vai ter a parte... tem gente que se preocupa assim... e se eu sofrer um acidente? Então você pode contratar a parte hospitalar. Isso deixa o plano em média de 30% a 40% mais barato. Você não vai ter o plano completo, né? Você não vai ter, por exemplo, os exames e as consultas. Mas se você for uma pessoa que só faz exames uma vez por ano, compensa você ter um plano, justamente para essa parte de internação. Outra coisa muito importante que você deve saber, o que encarece o seu plano. Eu listei aqui 3 coisas que encarecem muito o seu plano. E é realmente assim o índice de alta sinistralidade, né? A gente fala de sinistralidade no plano de saúde quando a gente está falando de uso, quando as pessoas estão usando demais o plano. Então a primeira coisa é internação. Diária de internação encarece demais o seu plano. A segunda coisa, consulta em PS. Não fica toda hora indo no pronto-socorro. Se você realmente estiver passando mal, se for uma emergência, você vai no pronto-socorro. Mas é uma dor de cabeça, é uma dor de barriga, não vai. Tenta marcar na parte eletiva, que a gente chama. Pronto-socorro encarece demais. E a outra coisa são os exames, principalmente exames complexos.
né? Então, na pandemia foi feito muita tomografia para ver como que tá o pulmão do paciente, as internações, né? Eu acho que quem nunca usou o seu plano, na pandemia certamente usou. Então, a gente dá uma consultoria para você reduzir o valor do preço do seu plano de saúde, tá? Você pode mudar a forma de contratação dele, você pode tirar do plano completo, colocar só a parte hospitalar. Se você não tem coparticipação, você pode inserir a coparticipação. E o outro fator que é muito utilizado no mercado é você sair de uma seguradora para outra. Por quê? Se você está muito tempo naquela seguradora, todo ano você está recebendo um reajuste. Se você vai para outra seguradora, você vai para uma tabela nova. E aí você não vai sofrer o reajuste que você sofreu, que você tem acumulado no período de 6 anos, que é o período que você permaneceu na mesma seguradora. Então sempre a gente indica, olha, fez 12 meses, já pode migrar. Vai para outra seguradora que você vai pagar menos. E você que não tem plano ainda, entre em contato com a gente pode fazer uma cotação. Plano de saúde não é tão caro assim quanto as pessoas imaginam, né? Normalmente quando a gente faz a cotação as pessoas falam, nossa, quem nunca teve plano fala assim, eu imaginava que fosse mais caro. Mas não é, ele é acessível. As seguradoras, elas trabalham com plano básico, então eu tenho o plano básico, o intermediário e o top. Aqui em São Paulo, por exemplo, o plano top, ele vai cobrir todos os grandes hospitais, Sírio, Einstein, mas o plano básico, dependendo da sua região, ele vai te atender muito bem e você não vai precisar ficar na fila do SUS. Você pode falar, poxa, eu consegui realizar o meu sonho, eu tenho um plano de saúde agora. E também, conforme as coisas forem melhorando financeiramente, você pode mudar de plano, né? A ideia é essa, hoje você tem um plano básico, depois você tem um plano intermediário, e aí as coisas vão melhorando e você vai ter um plano que vai te atender em tudo, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar, dá um joinha e qualquer coisa me chama pra gente esclarecer suas dúvidas. Até mais!